Dólares fluem para mim facilmente. Capítulo 3. Como usar sua conexão sempre ativa com o universo. Richard Dodds. Você pode estar no mais magnífico campo de flores, mas ainda assim sentir falta da magnificência e da beleza de tudo isso, se seu foco estiver em outro lugar. Para a maioria de nós, nosso foco está naturalmente fora do lugar. Ele está constantemente ocupado e tomado por questões e problemas que percebemos em nossas vidas. Muitos de nós estamos ocupados demais apagando um incêndio após o outro, lidando com uma preocupação mesquinha após a outra, que dificilmente perdemos tempo para notar onde estamos. Se apenas parássemos para olhar para dentro, reconheceríamos imediatamente a abundância que sempre existiu. Minha intenção para você, ao ler este livro, é colocar completamente todos os seus problemas, financeiros e problemas, percebidos para fora de sua mente, pelo menos durante o tempo que passamos juntos. Tire tudo isso da equação. Não gaste nenhum único momento pensando nisso. Entenda que você não precisa olhar para a realidade a menos que isso lhe agrade, porque mesmo a realidade pela qual você está passando agora é a velha realidade. Já está no passado, e uma nova realidade está em processo, tornando-se. Entenda que em cada momento de sua vida, a energia está sempre fluindo e as coisas estão sempre entrando e saindo da forma. Quando você se torna fixado pela forma física das coisas, pelo que as coisas se tornaram um momento, você se permite ser levado pela ilusão dessa forma. Quando você fixa em seu saldo bancário, ou em quanto dinheiro você tem no momento, você se permite acreditar que é toda a realidade imutável. Mas não é toda a realidade. É a sua velha realidade que está em processo de se tornar algo outro. O que essa outra coisa é depende tu e seu novo foco. A boa notícia é que você não precisa ficar pensando em dinheiro o tempo todo para manifestar mais dinheiro em sua vida. Você não precisa ficar pensando em abundância ou prosperidade financeira o tempo todo para ter isso em sua vida. Você pode pensar em qualquer um dos milhares de assuntos que parecem semelhante em vibração para o assunto de riqueza, prosperidade e abundância. Isso significa que você pode com a mesma facilidade pensar em algo que seja bom para você, e o dinheiro fluirá facilmente para a sua experiência enquanto você relaxa. Isso libera muito do fardo para a maioria das pessoas, porque significa que elas não precisam mais se preocupar com os pequenos detalhes de suas vidas. Você não precisa mais repetir afirmações ou se envolver em visualizações detalhadas e contínuas. Claro, você ainda pode continuar a envolvê-los se eles o fizerem tão feliz e bem, mas será tão bom se você decidir pulá-los. Saiba que seu bem ainda fluirá para você mesmo que você não tenha feito nenhum planejamento ou pedido instantâneo. Se você deixou tudo para o universo e abandonou seus sentimentos de preocupação e medo, tudo de bom ainda vai acontecer para você, de uma forma que vai te agradar e encantar. O ego pensa que tem que fazer todos os tipos de planejamento para fazer as coisas acontecerem. Como tal, ele planeja e concebe até os menores detalhes. Então o ego nos convence de que temos que continuar visualizando, continuar afirmando ou manter uma imagem mental em nossas mentes de forma que essa imagem mental seja concretizada. Isso causa muito estresse e dissonância na maioria das pessoas. Eles estão preocupados com o fato de que, se descuidarem em sua prática de imaginar o que é bom, por um único momento, as coisas não acontecerão para eles. Desista de todas essas crenças errôneas. Seu bom não é dependente em tudo o que você faz. Seu bom não é dependente em você constantemente imaginando isso em sua mente. O seu bem nem depende de você, porque já está aqui. Ele existe aqui e agora. Qualquer imagem mental que você mantém apenas cria estresse e tensão desnecessários em seu sistema corporal. Imagine-se entre um lindo campo de flores. Você está aqui agora.
As flores se estendem em todas as direções, até onde seus olhos podem ver. Mas e se você erroneamente acreditasse que tem que imaginar cada flor em sua mente em detalhes vívidos antes que elas possam estar lá? Eles ainda estariam lá, mas sua mente estaria em outro lugar. Sua mente estaria preocupada em criar uma imagem mental precisa e em garantir que você acertou. Todo o seu prazer seria tirado de você. Você acabou de ir do céu na terra para o inferno na terra. Você ainda está fisicamente no mesmo lugar entre aquelas lindas flores, mas uma simples mudança de percepção fez com que o prazer do seu bem fosse muito afetado. Portanto, não cometa esse erro nem por mais um minuto. Volte seu foco para dentro e reconheça o belo campo de flores, a abundância infinita que já existe dentro. Isso vai ser difícil de fazer no início, especialmente se você adotou um foco externo por toda a sua vida. A maioria das pessoas aprendeu a se julgar com base em seus saldos bancários durante toda a vida. Eles permitiram que seu patrimônio líquido determinasse seu valor próprio. É por isso que a sociedade moderna e a cultura popular reverenciam tantos ricos. Eles se tornaram deuses vivos em um pedestal. Mas esses indivíduos não são iguais a nós. Todos nós somos feitos do mesmo material mental. Temos exatamente as mesmas ferramentas que esses indivíduos e, portanto, não há nada que eles tenham feito que não possamos fazer, se você tiver intenções semelhantes. Pare de se julgar com base em quanto dinheiro você tem, quanto dinheiro você ganha ou quanta dívida você possui. Tudo isso já está no passado. Eles são parte de sua velha realidade. Neste exato momento, eles estão se transformando em outra coisa. Em que você quer que eles se transformem? Você gostaria que eles se transformassem em mais do mesmo ou em uma realidade que vai agradar e encantar você de todo o coração? Se você escolher a última opção, deverá começar a exercitar seu foco de uma maneira completamente nova. Ao exercitar o seu foco, não quero dizer evocar imagens mentais detalhadas do seu bem. Não me refiro a ir muito longe para se imaginar em abundância. Esse não é o foco mental a que me refiro aqui. Em vez disso, tudo o que estou me referindo é o que você coloca sua consciência ligado neste momento. Pessoas que estão preocupadas com dinheiro frequentemente colocam sua consciência constante no fato de que não têm o suficiente. Eles concentram seu foco ali e se preocupam constantemente com as flutuações em suas contas bancárias. Ou colocam sua consciência em suas dívidas e constantemente se lembram de quanta dívida eles têm. Se eles retirassem essa consciência e a colocassem em outro lugar, eles experimentariam o mais glorioso fluxo de abundância que já conheceram em suas vidas. Isso é tudo o que preciso. Agora mesmo, você está colocando sua atenção gentil em minhas palavras. Isso por si só é um grande passo à frente, porque sua consciência não está mais voltada para as coisas que o estressam. Você também pode exercitar essa capacidade de se concentrar mentalmente ainda mais e colocá-la nos sentimentos de abundância que sente por dentro. O exercício que fizemos no capítulo 2 era para que você colocasse sua consciência mental naqueles sentimentos de abundância. Quanto mais você faz isso e quanto mais permite que sua consciência permaneça lá, mais mudanças você verá em suas circunstâncias externas. Lembre-se de que tudo isso acontece mesmo sem você levantar um dedo. Seu trabalho não é fazer nenhum trabalho físico servil. Digo isso não porque somos preguiçosos ou porque evitamos o trabalho físico, mas porque, até que fique claro, qualquer trabalho físico que fizermos será minúsculo em comparação com o que pode ser feito pelo universo através de nós. Nossos esforços físicos, se não alinhados com o fluxo do universo, são como uma única gota no vasto oceano. Volte a esses sentimentos internos de abundância que você tem dentro de si durante o máximo possível do seu dia. Você descobrirá que, ao colocar sua consciência mental lá repetidamente,
será capaz de sentir esses sentimentos se intensificarem com o tempo. Isso não significa que sua abundância tenha aumentado. É impossível que algo que já é infinito cresça. Em vez disso, significa simplesmente que você está se tornando cada vez mais consciente de seu bem maior. Você está reconhecendo melhor o infinito bem e o potencial que já existe dentro de você. Você está colocando mais ênfase em seu estado interno do que no mundo externo. Esses serão os primeiros sinais de progresso. Você terá pensamentos intrusivos ao tentar todas as opções acima. Isto é esperado. No início, esses pensamentos intrusivos, decorrentes do seu ego e do condicionamento defeituoso, farão com que você saiba que está perdendo seu tempo ou que está fugindo dos problemas que precisam ser resolvidos no mundo real. Mas, ironicamente, o que o ego sabe também está errado. O ego tenta resolver o problema apresentando várias soluções práticas, mas suas soluções costumam ser mal colocadas e mal orientadas. Sua crença de que existem problemas em primeiro lugar é equivocada. Se não houver problemas ou questões em primeiro lugar, o que precisa ser resolvido? Tudo está bem e não há nada que precise ser corrigido em sua vida. A única coisa que precisa de correção ou orientação gentil é onde você coloca sua percepção consciente na maior parte do tempo. Parece mágico para você que nossa realidade externa se preencha automaticamente sem nenhuma entrada nossa. Parece implausível que o universo já conheça nossos desejos e preferências mais profundos. Depois de compreender como funcionam essas grandes leis universais, nada mais parecerá estranho para você. Na verdade, tudo se tornará bastante natural. O universo está sempre captando a soma total de nossos pensamentos e sentimentos todo o tempo. Tem um impecável mecanismo de recepção e gravação. Cada pensamento ou intenção que tivemos, não importa quão pequeno ou leve, impressiona no tecido universal. Esta é a razão pela qual não há necessidade de manter imagens detalhadas em nossa mente ou entrar em grandes detalhes sobre o que queremos. Isso só vai nos cansar desnecessariamente. O universo já captou nossos bilhões de pequenas intenções e preferências cada vez que as tínhamos, embora não estivéssemos visualizando ou afirmando conscientemente naquela época. No momento em que permitimos que o nosso bem chegue até nós, retirando completamente o nosso foco dos sentimentos negativos e dos problemas percebidos em nossas vidas, todas essas preferências e desejos são entregues a nós de uma só vez. Mas não é mágica. Simplesmente esquecemos que até pedimos certas coisas em momentos anteriores de nossas vidas. O universo revelará seu funcionamento interno e suas complexidades se você olhar atentamente para a sua própria vida. Fico maravilhado com a magia e os milagres que ocorrem quando simplesmente presto atenção e observo. Suponha que você entre em uma sala de reuniões e perceba que a temperatura está muito baixa. Naquele momento, mesmo sem perceber, você acaba de definir a intenção de que a temperatura do ambiente seja mais confortável. Esta intenção é captada e mantida perfeitamente pelo universo. Então você se senta e percebe que a cadeira é muito alta. Novamente, uma intenção implícita de que a cadeira tem a altura certa é percebida pelo universo. Você então percebe que está sentado exatamente onde está, no seu lugar favorito da sala. Essa intenção novamente, ou preferência positiva, é captada perfeitamente pelo universo. Ao pisar no carpete, você percebe como o carpete é exuberante e como a sala de reuniões parece luxuosa. Novamente, todas essas preferências são captadas e mantidas perfeitamente pelo universo. Dê uma olhada em quantas intenções definimos no curto espaço de alguns minutos. É o mesmo para você e para mim em todos os momentos de nossa vida. Enquanto escrevo este livro, aprecio a temperatura confortável de meu quarto. Estou apreciando a tela enorme e ampla que me permite ver o que escrevi sem forçar os olhos.
Todas essas preferências são captadas e mantidas perfeitamente pelo universo. No momento em que nós permitir o bom vir até nós, todas essas preferências são então devolvidas para nós da maneira mais apropriada. Você pode entrar nessa sala de reunião na próxima vez e descubra que, por acaso, a temperatura agora está certa para você. Você também pode descobrir que, por acaso, o assento está na posição certa sem que você precise ajustá-lo. Mas tudo isso não aconteceu por acaso. Todos eles se encaixaram porque suas intenções e preferências deram origem a esses desejos em momentos anteriores de sua vida. Pode ser do último minuto, da última hora, da última semana, mês ou mesmo década, mas, uma vez que você tenha definido uma intenção inconscientemente, ela sempre será mantida em perfeita harmonia até que você a mude de alguma forma. O mesmo se aplica à sua situação financeira. Cada vez que você olhava para suas finanças, estava definindo intenções inconscientes que foram captadas perfeitamente pelo universo. Cada vez que você olhava para o seu saldo bancário e o avaliava, estava definindo intenções para mais do mesmo. E, portanto, não há necessidade de nos preocuparmos se estamos fazendo as coisas certas, quando se trata de definir intenções e manifestações. Como podemos estar fazendo coisas erradas quando, a cada momento, o universo está captando a soma total de nossos pensamentos e sentimentos perfeitamente, até nos menores detalhes? Quando você percebe que tem essa conexão constante com o universo, você entende seu lugar sagrado entre aquele campo de belas flores, e como tudo isso se relaciona com suas manifestações físicas. Capítulo 4. A verdade o libertará, e não é o que você pensa. Não é irônico que em um livro focado em dinheiro, tenhamos discutido muito pouco sobre as especificidades do dinheiro e sua situação financeira. É claro que isso é deliberado. Os primeiros 10 anos de minha jornada espiritual foram cheios de dor e angústia, não porque o universo não estivesse respondendo aos meus pedidos, mas porque eu passei mais da metade do tempo imerso em meus problemas criados por mim mesmo e então tentei sair deles. Pode ser difícil para você entender esta verdade espiritual de uma só vez, mas fique comigo por um pouco mais de tempo e tudo ficará claro. Nossa fixação contínua em um problema percebido perpetua o problema, muito depois de a causa original ter desaparecido. O mesmo se aplica a qualquer bloqueio financeiro ou falta que você perceba em sua vida. A falta existe por causa de seu foco contínuo e percepção disso. Se você afastar sua mente e olhos da falta por um período de tempo suficientemente longo, as coisas se resolverão em um instante. Esta é a lei universal. Mas como começar? Como você começa a tirar seus olhos, ou mente, de algo que você percebe ser tão importante para o seu bem-estar? Fazer isso seria irresponsável, ou pelo menos é o que a sociedade tem tentado nos ensinar. A sociedade nos ensinou a ser práticos, a estar sempre de olho em nossos problemas para que possamos resolvê-los. Mas se essa maneira de resolver problemas funcionar, não haverá problemas por aí. Todos nós resolveríamos nossos problemas e acabaríamos com eles. No entanto, em todos os lugares que vamos, as pessoas estão reclamando dos problemas recorrentes e estressantes em suas vidas. Quando uma questão é resolvida, outra está esperando por eles na esquina. Então, qual é a causa raiz aqui? A causa raiz é a nossa fixação contínua nas questões percebidas de nossa vida. A situação pode ser complicada quando se trata de nossas finanças. Uma vez que grande parte do nosso bem-estar está ligada às nossas finanças, é fácil sermos lembrados de nossa situação financeira sempre que precisamos tomar decisões de compra ou pagar nossas notas. No entanto, a maioria de nós aumenta o problema sem perceber. Deixe-me explicar. Suponha que você perceba a falta financeira em sua vida agora e pensa que não tem dinheiro suficiente.
Seu saldo bancário é sempre uma preocupação para você, e você frequentemente se preocupa com quanto dinheiro tem no banco, se você pode pagar as contas no vencimento, e se terá dinheiro suficiente para suas despesas. Qual você acha que é o verdadeiro problema aqui? O fato de seu saldo bancário estar baixo ou sua preocupação contínua e constante com o estado de seu saldo bancário? Pense bem antes de dar uma resposta, porque essa resposta lhe dará a epifania de que você precisa. Nos primeiros 10 anos de minha jornada espiritual, costumava pensar que o primeiro era o verdadeiro problema. Eu costumava pensar que o fato que meu saldo bancário estava baixo era a realidade objetiva. Essa era a realidade que eu estava perpetuando na época. O que eu não percebi é que o último era na verdade a verdadeira causa da falta financeira percebida em minha vida. Foram minhas preocupações contínuas e constantes com meu saldo bancário que continuaram a perpetuar o saldo bancário baixo, e não o contrário. Este é um salto no pensamento que a maioria das pessoas luta para dar. Mas, depois de fazer isso com sucesso, essa mudança simples pode ser a coisa mais libertadora do mundo para você. A verdade te libertará. Em outras palavras, se você está se preocupando 16 horas por dia com dinheiro, então suas 16 horas de preocupação são a verdadeira causa raiz do problema, não a situação financeira. Você está passando 16 horas imerso em um estado interno indesejável que, subsequentemente, levará a manifestações externas. O baixo saldo bancário por si só não é o problema, porque é apenas uma versão da realidade que pode ser alterada. Isto é a velha realidade causada pelo seu antigo pensamento, e, portanto, pode ser substituída por algo melhor a partir deste ponto em diante. Quando apresento essa ideia às pessoas, elas ficam surpresas com a facilidade de mudar sua realidade. Naturalmente, eles também são céticos, pois passaram a maior parte da vida se preocupando. Mas aqui está uma maneira que lhe permitirá entrar em uma nova realidade muito rapidamente, em vez de se preocupar interminavelmente com suas finanças e dívidas. Tome uma decisão consciente agora mesmo de se preocupar com eles por apenas 15 minutos por dia. Isso mesmo. Reserve 15 minutos por dia, onde você possa sentar-se tranquilamente sozinho e se preocupar o quanto quiser com seus problemas. No entanto, após esses 15 minutos, diga a si mesmo que você terminou com suas preocupações do dia. Todas as suas preocupações devem ser feitas dentro do tempo designado para o dia, e qualquer nova preocupação deve ser feita no dia seguinte. Você vê o que acabamos de fazer aqui e como essa técnica é poderosa. Acabamos de passar de 16 horas de preocupação para apenas 15 minutos por dia. E se você pode ir de 16 horas para 15 minutos, você será capaz de ir de 15 para apenas 5 minutos, e eventualmente para nenhum. Mas não espero que ninguém passe de uma vida inteira de preocupação para abandonar o hábito instantaneamente. Esse método de criar um tempo de preocupação especial para você mesmo o ajudará, pois reduz drasticamente a quantidade de tempo que você gasta criando negativamente. Uma objeção comum que recebo é esta: mas se eu simplesmente ignorar meus problemas, eles não vão embora. Esta é uma forma de fuga. Para a mente do ego, este parece como uma forma de fuga. Parece que você está se esquivando dos problemas em sua vida, em vez de enfrentá-los de frente. Mas sejamos realistas por um momento. Resuma todo o tempo que você gastou se preocupando com suas finanças no último dia, semana, mês ou ano. Você ficará surpreso com a quantidade de tempo que tem se concentrado nesses pensamentos negativos e preocupantes. Isso melhorou a situação. Isso levou a uma realidade mais desejada. Talvez seja a hora de tentar algo diferente, já que esse método não funcionou, apesar do tempo que investimos. Se você conseguir passar de 16 horas de preocupação para 16 minutos por dia, as coisas mudarão instantaneamente para você.
De repente, coisas boas começarão a acontecer em sua realidade externa para você. Isso não é apenas uma mera fantasia, eu vivi isso, e também milhares de leitores em todo o mundo que dedicaram um tempo para escrever críticas sinceras sobre meus livros. Eles certamente não precisavam fazer isso, e eu nunca peço resenhas para meus livros. Tudo o que eu peço é que você dê uma chance a essas técnicas. Tente eles. Experimente esta nova forma de pensar e agir no mundo. Você não tem nada a perder e tudo a ganhar. Mesmo que meu método para reduzir seu tempo de preocupação não funcione e não faça absolutamente nada para suas finanças, você ainda aparecerá como uma pessoa muito mais feliz. Isso seria uma melhoria drástica em relação à maneira como a maioria das pessoas vive agora. Deixe-me compartilhar como as coisas mudaram muito rapidamente para mim assim que comecei para aplicar os princípios deste capítulo. Felizmente, você também pode dar uma olhada no meu livro. Nos primeiros 10 anos de minha jornada espiritual, fiquei constantemente preocupado em não ter dinheiro suficiente. Meu saldo bancário baixo era a causa raiz do problema para mim, e tentei usar todos os tipos de técnicas e métodos metafísicos para melhorar minha situação financeira. Por estar tão obcecado pelo problema, passei a maior parte do tempo pensando e me preocupando sobre minha situação financeira. Era como uma sensação de mal-estar no estômago da qual não conseguia me livrar. Junto com a preocupação veio uma série de emoções negativas, como culpa, tristeza e autocrítica. Entenda que tudo isso é apenas a lei da atração em ação. A lei da atração estava trabalhando sem parar para me trazer mais sentimentos negativos, que coincidem os sentimentos preocupantes que já tive o dia todo. Como cheguei ao número de 16 horas no exemplo anterior? Era da minha própria vida. Passei quase 16 horas por dia me preocupando com dinheiro e todas as coisas que poderiam dar errado em minha vida por não ter dinheiro suficiente. A única vez em que não me preocupava era quando estava dormindo ou ocupado com alguma forma de atividade, ou entretenimento concentrado. Ainda assim, quando deixado por conta própria, meu cérebro ainda automaticamente assumiu o padrão de pensamentos de preocupação e medo. Eu nunca percebi que continuava me preocupando com a questão, e é por isso que nunca a abordei de frente. Continuei pensando que meu saldo bancário baixo era o problema e a causa raiz de tudo, e é por isso que tentei tanto superá-lo por meio do uso de várias técnicas metafísicas complicadas. Entenda que a situação física que você percebe ser o problema nunca é o problema, porque qualquer situação na realidade física externa é o resultado do seu estado interno. Retorne seu estado interior para um estado de paz, e as circunstâncias externas se endireitarão. Durante aquele período da minha vida, eu frequentemente passava de carro por uma igreja que tinha as palavras, "A verdade o livrará", impressas em letras grandes e em negrito. Lembro-me de ler essas palavras e senti uma profunda conexão com elas por dentro, sem realmente saber por quê. Talvez fosse a maneira do universo me dizer que tudo o que eu precisava, a verdade que eu tão desesperadamente buscava já estava dentro de mim, e quando eu percebi isso, eu finalmente estaria livre. É verdade que a verdade de que eu precisava estava de fato dentro de mim, e uma vez que vi meus sentimentos negativos de preocupação como a verdadeira causa dos meus problemas, tudo se corrigiu em um curto espaço de tempo. Vamos falar sobre como lidar com os aspectos mais práticos. Suponha que seu saldo bancário preocupe e você saiba que é uma parte tangível de sua realidade atual. Como você ignora isso ou para de se preocupar tanto com isso? O que fiz foi simplesmente para não dar uma olhada ou prestar atenção nele, a menos que fosse absolutamente necessário. Substitua este texto por qualquer outro que desejar. Escreva algo nesta caixa de texto ou colhe o próprio texto aqui. Isso significa que deixei de pensar no meu saldo bancário quase todos os dias para pensar nele apenas uma ou duas vezes por mês,
quando precisava pagar minhas contas. Essa simples mudança de comportamento ajudou muito, porque reduziu muitas das preocupações e ansiedade associadas que eu tinha. Portanto, faça algumas mudanças no estilo de vida para evitar trazer à tona esses sentimentos de preocupação. Lembre-se que é os sentimentos que você frequentemente mantém, esse é o problema, não a manifestação indesejada em si. Observe sua própria vida e identifique certas atividades que frequentemente o deixam ansioso ou preocupado. Para algumas pessoas, pode ser o simples ato de pagar algo com o cartão de crédito. Se o mero ato de usar seu cartão de crédito lembra você sobre sua dívida e faz você se sentir preocupado se você pode pagar sua dívida, pare de usar seu cartão. Encontre maneiras criativas de contornar essas atividades. Por exemplo, você pode mudar seus hábitos de vida de forma que agora pague a maioria de suas compras em dinheiro. Retire algum dinheiro do banco no início do mês e pague à vista por suas compras durante o mês. Essa simples mudança pode não eliminar sua dívida da noite para o dia, mas o que fará é mudar a maneira como você se sente a respeito de sua dívida. Esse movimento simples reduz o número de vezes que você é lembrado sobre sua situação financeira durante o dia, e pode ser muito útil em termos de suas manifestações físicas. Quantas vezes você se preocupa com seu saldo bancário ou com a quantidade de dinheiro que tem em um dia? Que tal reduzir esse número a zero? Isso não faria apenas uma enorme diferença na maneira como você se sente, mas também faria uma tremenda diferença em sua realidade externa no que se refere ao dinheiro. Assim que mudei para essa nova forma de pensar e agir no mundo, meus problemas anteriormente percebidos com minha situação financeira simplesmente desapareceram. Tudo se dissolveu por conta própria em poucos meses. De repente, novas fontes de renda e negócios se abriram para mim. O dinheiro chegou até mim de todas as fontes diferentes que me encantaram. Quando precisei comprar algo ou atender a uma necessidade, o dinheiro já estava lá para mim. Nem precisei iniciar o processo de solicitação. Mas é mágico? De jeito nenhum. Tudo começou com uma simples mudança em minha vida, reconhecer que o que eu anteriormente acreditava ser a verdade, e a realidade definitiva não era minha realidade de forma alguma. Tudo isso foi apenas uma ilusão perpetuada por meu próprio estado interior. Assim que voltei meu estado interior ao seu lugar natural de amor e paz, tudo o que havia de bom do lado de fora o seguiu. Daremos continuidade à leitura do livro em vídeos futuros.